Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Estamos começando o nosso ponto de vista aqui na TV Câmara Campinas. No programa de hoje vamos falar sobre as mudanças climáticas, os efeitos, as causas, as consequências. E por isso convidamos a pesquisadora do CEPAGRE, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura aqui de Campinas, a pesquisadora Ana Ávila. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação com a gente aqui no Ponto de Vista, Ana. É um prazer estar aqui. Maravilha. Olha, gente, vamos falar de previsão do tempo, de climas. Para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para a gente qual que é a diferença do aquecimento global e do efeito estufa, né? E qual a influência desses dois fatores no nosso clima? Bom, o aquecimento global, ele é provocado pelos gases de efeito estufa, que eles, ao longo dos anos, eles foram emitidos e vêm sendo emitidos para a atmosfera com a queima de combustíveis fósseis, sobretudo aí depois da Revolução Industrial. Então, o grande vilão é o CO2, que é um gás em consequência aí de queima de combustíveis fósseis, o petróleo, né, quando ele vai saindo lá das profundezas e vai passando pelos processos de combustão, queima, ele vai sendo emitido para a atmosfera. E esse processo químico faz com que ele seja um gás de longa vida, então ele fica armazenado, como se ele ficasse armazenado, como se a atmosfera fosse esse grande espaço aí onde vai aumentando de forma desordenada a concentração de gases de efeito estufa. Uhum. E o efeito estufa, por si só, é a consequência, é esse aquecimento, né, provocado pelos gases. Então, na verdade, são coisas que se complementam, essas informações. Tanto o efeito estufa, né, quanto o aquecimento global, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bem. E observações recentes mostram que estamos vivendo um dos períodos mais quentes já registrados pela ciência. Entre maio de 2023 e agora, né, maio de 2024, as temperaturas globais ultrapassaram os limites conhecidos, lançando aí um sério aviso sobre a aceleração das mudanças climáticas, né? Esse pico tem levado amplos debates como efetivamente combater esse aquecimento. Nós estamos experimentando esses tipos de eventos climáticos, né? É tanta coisa acontecendo, o tempo está tão desequilibrado. No seu ponto de vista, a que se deve esses extremos do clima? Nós estamos num momento muito importante, porque realmente nós estamos numa fase em que já estamos vivenciando. Antes, alguns anos atrás, a gente falava isso para a década de 30, de 40, 50, só que a gente já está vivendo, ou seja, esses eventos extremos, eles já estão acontecendo de uma forma antecipada, né? E o ano de 2023 é um grande exemplo, né? Porque nós tivemos um ano extremamente quente, uma quantidade enorme de eventos extremos no mundo inteiro. E aqui no Brasil, que nós não tínhamos essa ocorrência de eventos nesta frequência, nós estamos vivenciando, infelizmente. Então, né, você falando aí desses eventos climáticos, a gente não pode deixar de falar do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Muita chuva, são 15 dias aí que o Rio Grande do Sul acabou ficando debaixo d'água, infelizmente, né? Essa mudança climática, essa chuva com muita agressividade, posso dizer assim, no Rio Grande do Sul, tem ligação com o quê? Laninha, El Ninho, essa mudança climática tão brusca assim, principalmente nesse local do nosso Brasil? Bom, nós temos o El Ninho, né? Que é um fenômeno que a gente pode explicar detalhadamente, mas de forma geral ele é um aquecimento anormal das águas lá na costa do Oceano Pacífico, né, próximo ao Peru. Então as águas vão se tornando mais quentes, né, na costa do Peru, e com isso nós temos um impacto na circulação geral da atmosfera, que muda o clima em algumas regiões, né? E no Brasil ele tem um efeito principalmente na região Nordeste e
no Rio Grande do Sul, né? Na região Nordeste com chuvas abaixo da média e no Rio Grande do Sul com chuvas acima da média, né? Já temos outros exemplos de El Niño do ano passado que provocaram eventos intensos, mas não na proporção deste agora. Exatamente porque não foi só o El Niño, e sim outros fatores, entre eles o aquecimento global, o aumento das temperaturas, o aumento das águas dos oceanos. Nós estamos com o Oceano Atlântico tropical norte bem acima da média, quente. Então, eu vou tentar de uma forma simples fazer uma representação, porque a gente não tem um mapinha, mas de forma geral o que acontece? O Oceano Atlântico Norte influenciou nas chuvas, no volume de chuvas no sul do país. Então, por aí a gente tem uma ideia de que o clima ele tem o próprio nome, a circulação global, quer dizer, um local influencia o clima em outro, né, devido a essa grande circulação atmosférica e oceânica. Então, o Oceano Atlântico mais quente propiciou uma evaporação das águas, e essas águas foram transportadas pelos fenômenos que a gente conhece como jatos de baixos níveis, que é uma corrente de jato, nada mais é do que uma corrente de vento que transporta esse calor, essa umidade ali da região norte, passa pela floresta amazônica, vai até os Andes e depois ele desce para latitudes maiores, né? E foi isso que fez com que a gente tivesse uma grande quantidade de vapor de água na atmosfera, porque esse jato estava transportando esse calor e umidade exatamente para o Rio Grande do Sul e ficando persistente por vários dias. Paralelo a isso, o fenômeno El Niño, né, que propicia o que a gente chama de bloqueio atmosférico, que é essa persistência dos fenômenos por vários dias. Então, nós tivemos essa grande quantidade de vapor, essa grande quantidade de água precipitável por vários dias ali. Muito boa explicação, não é especialista. Nós estamos falando com a Ana Ávila, ela que é pesquisadora, é do CEPAGRE, sabe tudo sobre o tempo e está dando aqui para a gente o seu ponto de vista, né? Ana, as mudanças climáticas têm impactos ambientais, sociais, econômicos significativos. Isso porque os padrões climáticos sofrem alterações que mudam o equilíbrio da natureza, né? Quais os impactos das mudanças climáticas? A gente sabe, chuva demais, calor demais, mas o que mais pode acontecer com a mudança climática que vem acontecendo aí já há um longo tempo, mas, né, nos anos anteriores tem sido mais ferrenha, né? Quais os impactos para a população? Bom, de forma geral, o que os cientistas falam, né? De um aumento da temperatura de até 1,5 graus, a gente tem um impacto esperado, né? Passando desse 1,5 graus, ou seja, a atmosfera aquecendo mais, a gente pode desencadear coisas mais extremas, né? Coisas que eu digo assim, eventos mais extremos, tanto da ordem climática quanto outros, por exemplo, que a gente já também vem verificando, vem sendo registrado o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos, por exemplo, a agricultura, né, enfrentando riscos em função exatamente das adversidades climáticas, porque a gente sabe que a agricultura produz, e o Brasil é um grande produtor, se destaca na produção agrícola por conta do clima que a gente conhece, né? Então, se a gente começa a ter eventos severos fora da época, como chuvas na época de colheita ou a falta da chuva na época do desenvolvimento agrícola, a gente começa a ter um risco maior na produção agrícola. E isso vai impactar na segurança alimentar, né? A questão da acidificação dos oceanos, a questão a própria alimentação dos peixes, dos corais que acabam morrendo, né? O aumento do nível do mar, a gente pode verificar a maioria das cidades, das grandes cidades localizadas próximas à costa, né? Aqui no Brasil nós temos os exemplos, né? Então isso impacta nessa forma de vida como a gente vem acostumada.
Né, a gente tem muita informação sobre o clima e todo mundo fala, o clima tá doido, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro. Às vezes as previsões que são previsões não são precisões, né? As previsões, o pessoal fica na previsão, aí não dá certo, tem previsão para sol, para calor, de repente chove, de repente faz frio, de manhã tá frio, depois meio-dia tá um calorzão. E aí, é o Ninho, é Laninha, o que é que tá comandando tudo isso? Vamos colocar nos dias de hoje, porque nós estamos no outono, é isso? Isso. Mas um outono com temperaturas aí de 38 graus, 35, a gente tem visualizado isso nos termômetros expostos aí na cidade, né? O que está sob esse comando? Então, nós estamos com o El Ninho, né? Já indo embora, ou seja, essas águas ali próximo ao Peru, que ficam mais aquecidas, anomalamente quentes, elas já estão numa condição já dentro já quase da normalidade, né? Significa o quê? Que essa é um limite, né? De 0,5 graus. A partir disso, a gente pode dizer que estamos... E claro, né, tem outros fatores, não somente as águas quentes, né? Tem outros fatores, mas o limite, né, é que as águas estejam acima de 0,5 graus. E para cima, então, a gente teria o El Ninho e, quando é mais frio, a Laninha. Agora nós estamos tendendo uma condição de neutralidade, mas vale lembrar que é esperado para o segundo semestre, agora de 2024, uma Laninha, ou seja, a tendência é que vai se inverter esse sinal. Então, essas águas que estão mais quentes, já indo para uma situação de normalidade, passa rapidamente por uma condição de normalidade e vai ficar mais fria do que a média. Um bolsão mais frio já está aparecendo ali próximo à costa do Peru. Então, significa que nós vamos passar para o final de 2024 para uma condição de Laninha. Mas, nos próximos dias, o que nós temos? De forma geral, nós temos esse calor todo na região central do Brasil, e volta as chuvas no sul. Não com tanta intensidade quanto a gente teve lá no final de abril, comecinho de maio, mas volta a chover novamente. Para uma região que já vem extremamente afetada, isso preocupa. E nós aqui seguimos no outono com o clima de verão. É bem atípico, né? As mudanças climáticas também alteram os padrões de chuva, levando às secas mais intensas e alguns locais enchentes, né? Sobre o enfrentamento mundial das mudanças climáticas e o tal do negacionismo. Vamos lá, enfrentamento mundial das mudanças climáticas, que está todo mundo trabalhando para poder enfrentar isso com sabedoria, né? Até porque tem aí um resultado catastrófico, que é como nós vimos lá no Rio Grande do Sul. Mas tem aí o negacionismo. Vamos lá. Esse enfrentamento e o negacionismo, que nós assistimos a sua entrevista, a gente acompanha você e eu sei que você tem falado muito sobre essa questão do negacionismo. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho e conflitasse esses dois assuntos para a gente aqui no Ponto de Vista. É bem conflitante esse assunto, realmente, mas é muito importante da gente debater, porque a gente só vai conseguir debater e ter argumentos com uma informação. E é isso que a gente precisa, levar a informação para um número maior de pessoas, porque nós não podemos ficar olhando essa situação sem entender o contexto, sem nos colocar, né? Sim. E a grande questão do negacionismo, que eu digo, é a inação, é você achar que está tudo bem, né? Que nós não temos nenhuma influência nessa questão aí da mudança climática, do aumento da frequência dos eventos extremos, né? Então, isso é uma questão que leva à inação. E nós não podemos mais, porque a ciência está mostrando e nós estamos vivenciando. Olha quanto exemplo a gente tem aqui, né? Nós tivemos aqui, hoje, fazendo 8 anos, nós tivemos aquele evento aqui em Campinas, do fenômeno da microexplosão, que foi exatamente no dia 5 de junho de 2016, que foi bem catastrófico. Tivemos fevereiro de 2023, aquela tragédia aqui em São Sebastião, com mortes de várias pessoas, né? E o 2023, quente, quer dizer, são vários os fenômenos que nos levam a pensar que alguma coisa está acontecendo que está anormal e que nós temos uma influência, sim. Isso é conhecido já de vários cientistas que fizeram um experimento do CO2 na atmosfera, da relação, né, da interação, na verdade, da radiação solar com
o CO2, né? Na verdade, não da radiação solar, propriamente dita, né? Porque a radiação é que é emitida, ou seja, a Terra, ela recebe a energia que vem do Sol e ela emite de volta. E aí a gente tem o que a gente chama de equilíbrio térmico, né? Um balanço. Toda energia que chega deve ser igual à energia que sai e o planeta fica em equilíbrio. Mas quando a gente tem a energia que deveria sair da Terra ficando retida, a gente começa a entrar num desequilíbrio. E os cientistas, né, desde a Revolução Industrial, eles já descobriram essa relação entre o CO2 e a radiação. Então, quer dizer, isso é científico, isso é comprovado. Não podemos pensar que as mudanças climáticas não existem. As mudanças climáticas existem e nós fazemos parte dela, não é mesmo? Gostaria que você colocasse para a gente o seu ponto de vista do comportamento, né? Do comportamento humano e aí o impacto na mudança climática. Tem gente que fala assim, não, mas eu não tenho nada a ver com o clima. Tem sim, né? É porque tem gases, É verdade até que aquele spray, né, antitranspirante, ele tem um impacto na mudança climática. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente, algo tão, de repente, que a gente pensa que tem em casa, tão assim, inofensivo, mas que se a gente for juntar um por pessoa aí nesse mundão de meu Deus, interfere na mudança climática. É verdade isso, não é? E se é, o seu ponto de vista sobre essa questão da indústria também. Sim, nós temos o comportamento humano, ele é muito importante e influencia nas mudanças climáticas, influencia no aquecimento global. Porque se a gente for colocar toda a ação humana, né, os modelos, eles mostram essa relação direta da ação humana ao longo de sua história com esse aumento das temperaturas, com o aumento do CO2 na atmosfera, com o aumento de outros gases como o óxido nitroso, como o metano, que estão relacionados com a ação do homem, tanto com a questão, por exemplo, da agricultura, né, a forma com que é feito o plantio, a remoção né, o revolvimento da terra para o plantio, enfim, são várias as ações. E com relação ao spray, inclusive, ele tem uma relação direta, mas é com o ozônio, né? Com o ozônio, que é um elemento que fica na atmosfera, lá mais ou menos a 30 quilômetros, 25, 30 quilômetros, ele tem uma relação mais com o ozônio. Não seria diretamente com relação aos gases de efeito estufa, né? Porque os gases de efeito estufa, eles provocam o aquecimento. O ozônio, ele filtra, né? Aí teria um outro fator também extremamente importante. A natureza, ela é perfeita, né? Então, o ozônio, ele filtra a radiação ultravioleta, que é aquela que chega do sol até a nossa pele, que provoca aquelas manchas, né? Inclusive queimaduras, né? E até o próprio câncer de pele. Então, ele teria uma relação mais direta. Isso também, ao longo dos anos, felizmente, a indústria vem trabalhando nesse aspecto para reduzir esse impacto. E os gases que são emitidos aí dos combustíveis, Ana, tem um impacto aí agressivo na questão dessa mudança climática ou é igual essa questão do spray? Não, quando a gente fala na queima de combustíveis fósseis, nos combustíveis, a gente chama de os não renováveis, né? Eles têm um impacto direto no aumento da concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, que é o CO2, que é isso que vem fazendo com que a gente tenha enfim, toda a forma de vida que a gente veio criando ao longo da nossa história, tanto com relação à indústria, né? Quanto com relação, por exemplo, à energia, né? A Europa usa muito ainda o carvão, né? E então é uma queima, e essa queima que provoca essa concentração, é um processo químico na atmosfera que provoca essa concentração desses elementos de forma desenfreada. Vale lembrar, eu já estava esquecendo, que o aquecimento normal, natural, ele é fundamental para a vida na Terra, né? Então, ele sendo o CO2, ele existe na atmosfera, ele está presente, mas numa quantidade de partes por milhão. Então, é muito, muito, muito pouquinho. Mas, quando a gente coloca esses elementos de uma
forma desenfreada, aumentando mais do que deveria, que é isso que a gente vem verificando, é aí que a gente tem o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, a tendência é que a gente tenha esse aquecimento global de forma a colocar em risco a vida na Terra como nós conhecemos. Olha aí, bem forte que você acabou de falar agora, né? E depende da gente, sim. A gente precisa entender, ter informações sobre as mudanças climáticas e também nos adaptar e aprender as formas para que a gente não agrida o meio ambiente de tal forma que a gente não seja capaz, né, de ter um retorno bom, porque aí vem chuva demais, vem calor demais, vem frio demais, tudo demais e acaba, o ser humano acaba sofrendo bastante e o nosso meio ambiente também, que sempre está pedindo socorro. A gente está vendo aí as catástrofes, né, naturais acontecendo pelo Brasil e pelo mundo também. Nós vamos falar um pouquinho mais já depois do nosso intervalo com a Ana Ávila, ela que é pesquisadora do CEPAGRE, e estamos falando hoje sobre as mudanças climáticas, né? O que são, como elas influenciam no nosso dia a dia. Fique ligadinho com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos aqui no nosso Ponto de Vista. Estamos de volta com o nosso Ponto de Vista aqui na TV Câmara Campinas, recebendo a pesquisadora Ana Ávila. Muito obrigada pela sua participação com a gente, viu, mais uma vez. A gente está falando aqui do tempo, né? Do tempo, das alterações climáticas. Ana, no seu ponto de vista, quais seriam as políticas públicas eficazes para colaborar a fim de mitigar esses eventos climáticos? A gente fala de políticas públicas, então tem aí a parte do ser humano, né, que precisa cuidar do tempo, cuidar do clima, aliás, cuidar do meio ambiente, né, cuidar do meio ambiente. Isso a gente vem aprendendo desde a escola, né? Mas e as políticas públicas? O que os nossos representantes podem fazer para mitigar essas situações? Na verdade, quando a gente fala em políticas públicas, é um assunto muito amplo, né? São diversas as áreas da onde a gente tem que tratar das políticas públicas. E nós já estamos num momento de adaptação, né? Então, o que significa isso? Que os eventos extremos já estão ocorrendo, nós precisamos nos adaptar, urgente, e mitigar, continuar a mitigação. É uma questão política dos governantes de forma geral, né? Então, a gente precisa essas tomadas de decisão global, né, para a mitigação, e a questão de adaptação, que é urgente. O que significa isso? Por exemplo, se a gente for falar nas cidades, a forma com que as pessoas se organizaram, aonde elas estão morando, se é próximas de rio, se é em áreas de montanha, né? O tipo de construção, a população em si, como é que elas estão e as áreas onde elas estão habitando, né? De forma que as cidades foram se espraiando em áreas onde não deveriam ter pessoas, né? E a gente precisa pensar sobre isso, sobre os alertas, como chegar, como nos comunicar com todas as pessoas, para que todas as pessoas entendam o que nós estamos falando, o que elas devem fazer diante de um evento severo, por exemplo, né? Porque as pessoas a gente não tem essa tradição aqui no Brasil, a gente precisa aprender, né? Se é um vento forte, se é raio, se é granizo, se é enchente, tudo isso, e depende do local onde a gente vive. Então são estudos bem localizados que precisam ser feitos de forma que a gente consiga entender tudo isso e propor, né, políticas públicas para as diversas regiões, né? E também a questão da transição energética, né, que é uma questão que vem sendo aí apontada como uma solução para as emergências climáticas, né? Mas ela precisa ser justa, ela precisa ser
também pensada. O que significa essa transição energética? A gente usar esses recursos naturais, né? Mais ainda, a gente no Brasil praticamente toda a nossa matriz energética ela é proveniente de recursos renováveis, né? Que é a água. Né? Agora a gente trabalha muito a questão eólica, né? A questão da biomassa, né? Então são questões todas que precisam também ser estudadas, porque simplesmente a gente pensar que é a solução e a gente não tem recurso para isso, dado que os eventos extremos vão se tornar mais frequentes, a gente pode ter risco com o abastecimento de água, né? Então são questões que trazem aí uma incerteza, então a gente precisa se debruçar, entender bem as regiões e como tornar essas políticas públicas realmente funcionais, que é um desafio. É um desafio. Apesar do Brasil trabalhar aí com energia renovável, energia limpa, né? No seu ponto de vista, o Brasil ele está preparado para eventos climáticos mais severos? É difícil. Temos, infelizmente, a gente está se preparando e está buscando cada vez mais, mas, por exemplo, a situação do Rio Grande do Sul nos mostrou o quão despreparado o Estado estava, né? E agora, como que ele vai se reorganizar, se reerguer, né? E aí, como a gente falou antes, né, tem o negacionismo, né? Então, a gente precisa entender que determinadas medidas são necessárias para a segurança das pessoas, né? Onde elas vão habitar, onde elas vão produzir, a conservação das matas, né, dos recursos hídricos, né? Tudo isso a gente precisa pensar. Porque se a gente pensar que a natureza ela é infinita, né, e a gente tem recursos aí infinitos, não é verdade, né? Então, por exemplo, nós estamos com uma situação de muito calor, estiagens, né? O verão mesmo teve pouca chuva, então a gente vive nessas incertezas. Então a gente precisa pensar sobre isso e, é claro, as políticas públicas. Exatamente, as políticas públicas para mitigar os impactos aí desse clima que daqui para frente, como a Ana disse, né, vai ser cada vez mais severo, complicado. Se a gente tem políticas públicas, as coisas acabam minimizando, né? Vamos lá, e Campinas? Campinas tem trabalhado para evitar, né, esses desastres climáticos, Ana? Então, nós tivemos, a nossa referência foram as microexplosões que aconteceram no 5 de junho de 2016. Né? Aquilo ali foi realmente uma surpresa, é um evento extremo que tem difícil previsibilidade, porque ele é muito rápido. Se a gente olhar nas imagens, né, é uma bolinha que se deslocou e atingiu Campinas e provocou um dano imenso. Né? De lá para cá, vem sendo feitas muitas iniciativas, né, para que a gente tenha um evento daquele sendo, no mínimo, previsto. Monitorado. Porque dada a sua rapidez, a gente sabe que é um desafio prever, mas existe um trabalho bem intenso, a Defesa Civil, existe um projeto, né, junto à Gencamp, né, inclusive em parceria com o CEPAGRE, a gente tem um radar meteorológico chegando aí já no comecinho do segundo semestre e a gente pretende trabalhar com essa questão dos avisos e alertas e tudo que envolve a segurança das pessoas. Falando em radar meteorológico, né, a gente está sabendo dessa notícia, passa para a gente no que vem beneficiar esse novo radar que está chegando aí. Ele é exatamente para a gente trabalhar essa questão da previsão, dos riscos, dos alertas, né? Porque a gente tem o alerta que é 2 dias de antecedência, mas quando a gente trabalha com uma informação muito fina, muito refinada, a gente precisa ter os radares, né? São os equipamentos que são usados no mundo inteiro para este fim, né? Então o radar ele vai fazer um diferencial com equipe, né? Que a gente está já, além de mim, né, outros meteorologistas no CEPAGRE já estão chegando, né, e esse trabalho também, juntamente com a Defesa Civil, isso vai, nós temos muito trabalho pela frente, na verdade essa é a realidade, né, para a gente poder atender
todas essas informações que a gente precisa e trabalhar junto com as pessoas para que elas, né, recebam esses avisos e alertas, entendam e saibam o que fazer. Então, é multidisciplinar tudo isso. Certo. No seu ponto de vista, referente aos alarmes, né, aos alertas, eles não foram levados a sério lá no Rio Grande do Sul? O que aconteceu, né? Porque muitas pessoas, nós vimos na TV, é o tal do negacionismo, acredito eu, mas me corrija se eu estou errada. Muitas pessoas que negaram a sair de casa, não acreditaram que ia realmente acontecer o que aconteceu, por mais que estavam sendo alertados por pessoas que detinham a informação. Né? Esses alertas, eles foram repassados de maneira correta? No seu ponto de vista, onde houve uma falha ali? Olha, para uma tragédia tão grande, são vários os fatores. Tá? Começar pela previsão, né? Os modelos que prevêem, né? Eles estavam indicando que realmente se tratava de um volume extremo. Mas esse acompanhamento mais de perto, e esses alertas, essas informações, a gente viu depois que a Defesa Civil estava tirando essas pessoas e essas pessoas, né, não tinham para onde ir, né, não tinham preparo, porque realmente foi surpreendente. E os eventos, pelo próprio nome, eventos extremos, né, já não são coisas conhecidas, né, e podem trazer informações impactantes. E foi o que aconteceu. E assomado essa chuva extrema, a bacia, né, uma bacia enorme que trouxe essa água, né, que coletou essa água que veio para Porto Alegre, para a bacia de Porto Alegre, para a área urbana de Porto Alegre, para o vale ali do Rio Taquari, que já foi severamente atingido, né? Mas de forma geral, o Rio Grande do Sul ele não tem uma trajetória de prevenção, tá? Então, isso afeta bastante. Então, numa situação de emergência, não dá para planejar, é saber qual o caminho tomar. E se a gente não planeja, não estuda, não conhece, na hora do desespero, para onde a gente vai, né? Então, ninguém sabia muito bem como ir, para onde ir. Então, isso teve um impacto enorme nas famílias, nas pessoas, na violência contra as mulheres, contra as crianças, nos abrigos. Então, realmente é um marco excepcional aqui no nosso país. É lamentável, né? A importância de um plano de contingência, um planejamento, preparação da política pública, como nós falamos, né? Olha, gente, a atual onda de calor que afeta o estado de São Paulo é resultado de um sistema de alta pressão em níveis superiores da atmosfera, correto? Correto. Como que a Ana Ávila explica isso pra gente? O que é isso que eu acabei de falar? Explica pra gente aí, na prática, se você puder explicar. O que está acontecendo aqui no estado de São Paulo nesses últimos dias? Isso vem acontecendo nos últimos dias e aconteceu também com um evento severo que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou seja, as frentes frias elas avançam até ali o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas não conseguem adentrar mais ao continente. Por quê? Até que nós tivemos aí uma frente bem robusta, né, e o enfraquecimento desse bloqueio, e aí tivemos aquela onda de frio, tivemos alguns dias com frio e até uma chuva, né? E agora voltamos a essa condição dessa intensa massa de ar seco provocado pelo sistema de alta pressão que bloqueia realmente. É isso, ele fica... a atmosfera ela é dinâmica, né? Então as massas de ar elas costumam se movimentar do sul para o norte, trazendo chuvas e temperaturas mais amenas, e do norte, né, essas células, né, que fazem esse equilíbrio, né? E agora a gente tem uma condição de bloqueio mesmo. Essa alta pressão ela é tão poderosa que ela impede o avanço das frentes frias. Então, as frentes frias vêm e virão nos próximos dias, vão atingir a região sul, Rio Grande do Sul novamente, mas não conseguem avançar, né? Como se tivesse o ar, né, lá da alta atmosfera no sentido contrário aos ponteiros do relógio, né, numa camada muito intensa e muito poderosa, muito forte, e as frentes frias ficam barradas, então não conseguem avançar. E essa massa de ar, por sua vez, ficando por vários dias, ela vai recebendo uma quantidade de radiação solar que vai fazendo com que ela se torne mais quente.
né? Isso persistindo por vários dias até que em algum momento essa dinâmica da atmosfera consegue mudar e romper esse bloqueio e as frentes frias então avançam e aí a gente tem as frentes frias, chuvas e essa mudança nas temperaturas. Olha aí como fala bonito, né, gente? Nós estamos falando com a Ana Ávila, ela que é pesquisadora do CEPAGRE. Ana, eu fiquei sabendo até que a Ana ela já foi garota do tempo na televisão, não é mesmo? E que legal, e que época, que ano que você trabalhou, atuou como garota do tempo na TV? Olha, já faz bastante tempo. 98, né? Eu trabalhei, na verdade, trabalhei em 2 canais que legal, de TV, apresentando o tempo. Muito né? bom. E como que é trabalhar com algo tão, assim, imprevisível, né? Porque o pessoal fala assim, a previsão do tempo, né? É uma previsão, não é uma precisão. Então, é imprevisível. Como é que é para você trabalhar, assim, como meteorologista, pesquisadora, né? Então, além da previsão, que é essa que a gente conhece, que a gente acompanha, a gente tem tudo o impacto que o tempo traz, né? Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com a modelagem agrícola, né? Como que o clima pode influenciar as questões da produção, né? E trabalhar a questão de como que a gente reage, como que a gente se adapta, como que a gente percebe, a questão da saúde humana, que é muito impactada pelas questões climáticas. Então a gente vê uma infinidade de ações interdisciplinares. Eu sempre busquei essa questão interdisciplinar e multidisciplinar, né? Que é essa interação com outras ciências, né? O impacto do clima na saúde, né? Trabalhei já bastante com isso também. Sim. Então, porque a previsão do tempo, e também ela vem melhorando muito, viu? A gente tem aquele papo de ponto de ônibus, né? Sim. Que a gente no elevador, né? Tipo, hoje a previsão falou que ia chover e fez sol. Exato. Isso ele vem mudando um pouco, felizmente, né? Porque a gente tinha uma imprecisão muito grande pelos desafios do sistema computacional, da comunicação, das redes de transmissão de dados, mas isso felizmente vem sendo superado. Então é um paralelo. A modelagem, né, que prevê os modelos que simulam os cenários, né, numa escala de tempo que é até 15 dias, né? Então a gente tem essa simulação, né, do que vai acontecer e é uma imprecisão, exatamente. Mas ela necessita de computadores robustos, de dados, né? A gente tem um desafio muito grande aqui no Brasil, por exemplo, de pontos de monitoramento das condições, né? Isso é um desafio e isso é muito importante, então a gente precisa ter a modelagem e os dados, né? Porque quanto mais eu tenho os dados com maior qualidade, mais eu consigo melhorar a minha modelagem, né? Então, eu vejo que nos últimos anos a gente tem tido um avanço muito importante. E agora essa questão aí da previsão em curto prazo, que essa previsão que a gente chama de nowcast, né? Ou que simula para algumas horas, eu acho que isso vai revolucionar muito o nosso país e o nosso centro, né? A gente está trabalhando e pretende trabalhar nesse sentido, né? Eu acho que isso é uma inovação e muito importante exatamente por conta dos eventos extremos. Exatamente. Bom, escassez de água potável, aumento das inundações, do nível do mar, além da insegurança alimentar, serão consequências, aí já são consequências, né, das mudanças climáticas. O aumento na temperatura média do planeta pode desencadear longos períodos de estiagem no futuro. Qual, então, a expectativa aí para os próximos meses em relação às temperaturas globais, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo, Ana? Olha, de forma geral, o que a gente tem observado, né, as temperaturas mais altas, em média, né? Então, agora, né, com o El Niño voltando a uma condição de normalidade, que é o oceano mais quente, voltando para uma condição mais de normalidade e até mais fria, é uma tendência de que a gente tenha esse calor tão intenso que a gente vem verificando, que ele não continue, né? Que a gente tenha uma situação mais de normalidade. Mas a gente já tem os oceanos, né? O Oceano Atlântico mais quente, então a gente já tem outras
outras áreas, né, dos oceanos, não só o Pacífico, mas o Atlântico, mais quente. Então isso é uma incerteza geral, né? Como que a gente vai ter os próximos anos, as próximas décadas, mas de forma geral nós temos aí uma tendência que a gente siga com bastante calor, e essa parte de chuva menos volumosa é uma tendência também que a gente vem comprovando, né? Já era esperado e vem comprovando. Então, mais calor e um volume menor de chuva é o que a gente tem aí, vamos enfrentar. Vamos enfrentar e, de preferência, sem negacionismo. De preferência. Gente, olha só, estamos falando com a pesquisadora Ana Ávila, que aceitou o nosso convite, veio aqui para o Ponto de Vista. Foi mais uma entrevista, um bate-papo mesmo, né? Para a gente falar um pouquinho sobre as mudanças climáticas, o que está acontecendo, né? E o porquê disso. E você sabe que cada um de nós, até eu, você, todos nós temos uma parcela, né? Nessa mudança climática, mas nós também podemos ajudar a minimizar, a mitigar essas situações. Políticas públicas são importantes, você fazer a sua parte também é importante, e a gente aqui desse lado passando a informação também para você é de grande importância. Por isso que eu quero agradecer a sua presença com a gente aqui hoje, disponibilizou do seu tempo, veio para cá trazer informações, passar o seu ponto de vista em algumas questões, mas o que vale mesmo, a gente tem certeza, é a informação que é necessária e a gente precisa dela para seguir tentando melhorar um pouquinho a cada dia. Ana, muito obrigada. Muito obrigada, e muito importante a gente ter a oportunidade de transformar essas informações para o público de forma geral. Muito bem. Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE aqui de Campinas, falando com a gente no Ponto de Vista sobre as mudanças climáticas. Vamos ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua companhia, e não esqueça, claro, a gente se vê a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas.